Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez. Como gosto de falar, felizes estamos por estarmos aqui com esse número pequeno de materiais, de pessoas, mas sabemos que espiritualmente estamos sendo acompanhados e orientados. Assim, neste primeiro momento, eu convido a todos para fecharmos suavemente os nossos olhos e com o maior desprendimento possível pensarmos em Jesus, pensarmos em Deus que nos deu a vida, que nos criou e que criou todo este plano terra para que nele aprendêssemos e melhorássemos a nossa caminhada. Desta forma, confiantes estamos e mais uma vez queremos te dizer: Pai Celestial, muito obrigada por esta oportunidade, por este encontro, por esta casa, por tudo que temos todos os dias. Que as tuas benesses continuem envolvendo a todos nós, a todos os trabalhadores, mesmo aqueles que hoje aqui não estão, mas que lutam pelo que ensina e o que trabalha nesta casa de oração. Damos assim abertura aos trabalhos deste final de tarde. Que assim seja. Que assim seja. E hoje, então, vamos ouvir na palavra da Gionara os laços de família. O assunto é realmente empolgante, né, Gionara? Vamos lá, também vou tirar, estamos aqui em bem poucos e bastante distante. Dia Internacional da Família, 15 de maio, Dia Internacional da Família. Então, sempre é um grande prazer aqui estarmos em datas especiais como esta. Os Laços de Família é o título do... Não é o título do capítulo, eu já ia dizer do capítulo. É um dos títulos integrantes do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec registrou que a reencarnação fortalece os laços de família. A cada reencarnação, nós reencontramos aqui alguns dos nossos parentes. Nós temos uma imensa família espiritual. Ela é muito numerosa porque nós já reencarnamos inúmeras vezes. Reencarnamos várias vezes, tantas quantas a gente tem a necessidade de fazer algo aqui na Terra, de aprender algo aqui na Terra. Cá estamos nós de novo. A cada nova reencarnação, nós nos separamos momentaneamente daqueles espíritos que lá no mundo dos espíritos ficaram. E eles ficam torcendo, se interessam por nós, pelo nosso sucesso. Felizes ficam também quando a gente acerta, quando a gente consegue, quando a gente erra menos e quando a gente retorna lá para o mundo dos espíritos. Porque sempre que a gente se separa daqueles integrantes da família, de quem a gente gosta, a gente sente falta, a gente gostaria de ficar junto. Vocês que aqui estamos em 6 pessoas hoje, mas sabemos que outros nos acompanham, às vezes em vibração, às vezes em boas intenções, como Eusária nos disse. Mas vocês que aqui estão, vocês que nos ouvem, já encontraram alguma vez uma pessoa e tiveram a impressão de que já a conheciam há muito tempo no primeiro encontro? Primeira vez que se encontraram, conversaram um pouquinho e deu a impressão que já conhecia desde pequenininho. Já aconteceu com vocês? Geralmente, quando acontece isso, é um reencontro, não é um encontro. Não é a primeira vez que a gente vê aquela pessoa. O reencontro
de espíritos familiares que já haviam se encontrado, já se conheciam de outros momentos e se reencontram. Assim acontece conosco inúmeras vezes. Há vários desses espíritos familiares a quem nós iremos encontrar na infância, na juventude, na vida adulta, porque para a Terra nós viemos com tarefas muito semelhantes, com deveres, às vezes, muito parecidos. Esses que têm a tarefa muito parecida com a nossa, acabam vivendo conosco bem pertinho. Quando a gente se encontra, às vezes acontece de a gente continuar vivendo até o final da nossa vida junto com esses espíritos familiares, espíritos queridos. Alguns da nossa família espiritual, mesmo que a gente se reencontre, a gente acaba vivendo um longe do outro. Às vezes sentindo saudade, maior falta, um lá na outra cidade, no outro estado e a gente aqui, mas a tarefa dele nesse momento é lá, com aqueles espíritos, com aquelas pessoas, aonde ele está, a minha é aqui. O nosso reencontro era programado para ser só um oi, até breve, e a gente se separa. E às vezes, por mais que a gente queira novamente conviver junto, a gente não consegue, porque não era para ser. Mas alguns, felizmente, estão ao nosso lado e a gente fica feliz de se reencontrar. Imaginemos que aqui na Terra, um de nossos parentes, um familiar, um filho, amigo, pai ou mãe, precisou fazer uma viagem. Faz uma viagem longa para uma outra cidade ou até um outro país, um outro estado. Passa lá alguns meses ou alguns anos, como a amiga agora estava me dizendo, que tem um familiar noutra cidade passando anos. Quando a gente se reencontra, o que é que a gente faz? Quando a amiga reencontrar a filha, que lá longe está, o que ela vai dizer? Filha, tu comeu bem? Como é que está a tua saúde? Conseguiu as contas? O que tu tem feito? Não é assim? A gente pergunta, a gente se interessa. Pois com a nossa família espiritual é exatamente assim. Quando nós aqui na Terra formos para o outro lado, eles irão nos perguntar: como está? Comeu bem? Fez o que tinha que fazer? Como é que está a saúde? É exatamente igual. Eles se interessam por nós. E nós da mesma forma. Agora a gente não lembra, a gente não sabe o tamanho da nossa família espiritual, mas ela certamente é muito grande. Às vezes reencontramos alguns desses familiares durante o sono, mas a gente sente muita saudade e não vê a hora de reencontrar. Mas nem por isso a gente deseja a morte, né? Não ficamos desejando, que eu morra logo, que eu possa reencontrar logo. Não, que eu viva muito, que eu viva e faça as tarefas que eu tenho que fazer para que os meus parentes, os meus amigos, que lá no mundo dos espíritos estão, possam me perguntar: e aí, Jonara, fez o que tinha que fazer? E eu possa dizer: sim, fiz tudo que eu devia fazer. É claro que tudo a gente não consegue, né? Às vezes a gente diz: fiz em parte, fiz o que eu podia, fiz o que me deu vontade, mas eles ficam nos auxiliando em boas vibrações para que a gente faça tudo. E é o nosso desejo fazer tudo. Nós também temos, dentro da família espiritual, dentro desse grupo de espíritos com quem já convivemos e iremos conviver, aqueles espíritos difíceis. Aqueles com quem o relacionamento é bastante difícil. Pode ser alguém que lá no passado, nesta vida ou em outra vida, eu tenha lhe feito mal, ou ele tenha me feito mal, que nós tenhamos muita dificuldade no relacionamento e no perdão um ao outro. E às vezes, lá no mundo dos espíritos, a gente diz: me deixa reencarnar agora com aquela pessoa, com o João, Patrícia, Paulo, Pedro, me deixa reencarnar com ele agora porque eu vou me entender. A gente não vai mais cometer os mesmos erros do passado, a gente vai de novo então nessa reencarnação e a gente vai conseguir. Nós vamos fazer aquelas tarefas difíceis que a gente não fez e a gente vem. E lá em casa, na minha casa, na casa de vocês, junto aos parentes, às vezes é vizinho, colega de trabalho, chefe, lá estão estes.
esses espíritos difíceis. Esses integrantes da nossa família espiritual com quem nós temos afinidade, são aqueles laços gostosos que nos unem. São laços de desafeto, às vezes de ódio, às vezes de coisas que ficaram pendentes a serem resolvidas e a gente tem que resolver agora, aqui, nesta vida. Às vezes é tão difícil o convívio com estes que a gente não vê a hora de se separar. E agora, nesse tempo de pandemia, é mais fácil, de não conviver com estes com quem o relacionamento é difícil. Não há, na casa de vocês, na família de vocês, de vez em quando o pensamento de ai, que bom que eu estou longe daquele, ele me incomodava tanto. Estou tendo uma paz, estou tendo um tempinho de folga, mas vai acabar a pandemia. E as telecomunicações continuam funcionando. A gente pode mandar mensagem, a gente pode ligar, é mais fácil até do que se encontrar, porque se a energia não é boa de um e de outro, a energia não bate, como a gente diz, quem sabe por telefone fica fácil. Então a nossa família espiritual é enorme, é gigantesca, porque nós vivemos séculos atrás, viveremos séculos à frente, e todos esses nós iremos nos reencontrando. Reencontrando para viver pouco, para viver muito, ora nascendo com uma família, um pai e uma mãe, e depois, lá num outro arranjo, a gente nasce com essas mesmas pessoas como nossos filhos, nossos parentes, nossos avós. A gente segue reencontrando, às vezes, nos laços de sangue, às vezes num parentesco próximo, às vezes na vizinhança, a nossa família espiritual. Porque é assim que tem que ser. Felizmente, em todas as famílias, há aqueles que são os ajudantes uns dos outros. Aqueles mais adiantados moralmente, intelectualmente, que ficam dizendo, vem comigo, eu te ajudo, eu aqui estou para te ajudar. Alguns estão ao nosso lado, aqui na Terra, alguns estão no outro plano, lá junto dos espíritos. E eles ficam lá na torcida, como que dizendo, vai Janara, assim, torcendo de fato por cada um de nós. A cada vez que nós temos momentos difíceis na vida, aquelas encruzilhadas de faço ou não faço, agora não consigo, agora não tenho mais força, lá eles estão, torcendo por nós. Porque família é assim, não é? A gente torce para que aqueles que estão em dificuldade fiquem bem. E também porque a família adora se reunir. Família grande, então, mais ainda, adora se reunir. E aí aqueles que estão lá, eles ficam torcendo por nós para que a gente faça, para que a gente consiga, para que a gente se reúna. É assim e seguirá sendo assim com todos nós. E nós precisamos tentar fazer com que essas tarefas que a gente acha um tanto difíceis, essas convivências com os espíritos mais endurecidos, fiquem mais fáceis. Para isso nós temos o exemplo, o ensino de Jesus. Há em Mateus capítulo 7, uma história que fala da trave e o argueiro. Argueiro é uma coisa bem pequenininha e trave é algo bem grande. Ali Jesus nos deixa a lição de que a gente às vezes vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a enorme trave na nossa frente. E na sequência desse capítulo 7, desse texto de O Argueiro e a Trave, Jesus, conforme narra Mateus, diz, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrirá. Então ele só não diz pedi e obtereis, fica pedindo, fica acreditando, creia em mim que vai dar tudo certo, não. Ele diz buscai e achareis, vai atrás, faça o que tem que ser feito. Bate para a porta se abrir. Não fique esperando que a porta vai se abrir. Então Jesus nos diz, faça o que tem que ser feito. Vai lá. Não enxerga os pequeninos defeitos do outro, porque quem sabe os teus defeitos sejam gigantescos defeitos e o outro finge que não vê. Então, para encerrar, quando eu vinha pensando nessa tarefa de
não ver muito o defeito dos nossos parentes, dos nossos familiares, buscar aceitar, eu lembrei de Casimiro Cunha, que é um poeta que ditava para Chico Xavier. Ele tem um chamado Simplifica. Ele está no livro Assembleia de Luz, de Chico Xavier. Eu vou ler o poema, de título Simplifica. Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gastes sem proveito, simplifica, simplifica. É muita conta a buscar-te, armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco, simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica, não carregues fardo inútil, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere e implica, desculpa, sem reclamar, simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica, esquece a lama na estrada, simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica, foge disto enquanto é tempo, simplifica, simplifica. Crês amparar a família, pelo vintém que se estica, excesso cria ambição, simplifica, simplifica. Recorres ao mestre em pranto, na luta que te complica, e Jesus pede em silêncio, simplifica, simplifica. Então nós agora simbolicamente faremos a nossa prece de encerramento de olhos abertos. Não vamos fechar os olhos. Simbolicamente, porque a gente vai agora no encerramento desse momento nosso de exposição doutrinária, desejar e pedir a Jesus que a gente veja, que eu veja. Senhor, que eu veja, que eu enxergue o argueiro, mas que eu também veja a enorme trave. Que eu enxergue as qualidades e que eu esqueça alguns defeitos. Vamos então nos concentrando neste momento e pedir a Jesus. Jesus, me ajude. Jesus, que eu veja, que eu enxergue o que eu preciso enxergar, mas que eu esqueça o que eu preciso esquecer. E como nos disse o poema de Casimiro Cunha, que a gente, nos momentos difíceis, possa escutar a voz do Mestre Jesus, a nos dizer como é, amigos, simplifica, simplifica. Essa já é a nossa prece final, já recebemos as boas energias, o nosso passo coletivo aqui neste ambiente. Que possamos então, com essa simplicidade, com este bom desejo, retornarmos aos nossos lares da bela mensagem. E sempre que der vontade de complicar, a gente lembre, simplifica, simplifica. Uma boa tarde, um bom retorno a todos.